Professor, ontem à tarde o Senado aprovou aquela proposta emenda à Constituição, a PEC dos precatórios, né? Que estão dizendo que é a PEC do calote, de onde o presidente Bolsonaro e o governo dele vão tirar o programa Auxílio Brasil de R$ 400 a partir de dezembro, né? E vai ter uma tramitação na Câmara ainda, vão votar algumas alterações. Como é que o senhor tem visto isso, professor? Bom, o Senado deu uma alterada naquela PEC, de sorte que vai ter que voltar para a casa de origem, na Câmara, para ser promulgada a emenda. Eu acredito que a Câmara vai votar a toque de caixa, como fez da primeira vez. Como eu já disse, Walter, essa PEC é uma desfaçatez do Congresso Nacional e é uma imoralidade, porque está caloteando o legítimo direito dos precatoristas, que levaram mais de 10 anos para chegar ao ponto que chegaram, isto é, na boca do cofre. Não é que o governo não tem dinheiro para pagar esses precatoristas. Tanto é que no projeto de lei orçamentária de 2022 consta lá 89 bilhões de pagamento de precatórios, que estão sendo desviados agora para impulsionar o programa populista de Auxílio Brasil, que é a antigo Bolsa Família, para dar R$ 400 a cada um dos 20 milhões de necessitados a partir deste ano. Então, é um projeto populista que desvia os recursos dos legítimos credores, passando por cima do princípio da jurisdição, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido, da coisa julgada, do princípio da legalidade, o princípio da moralidade pública e o princípio da razoável duração do processo, porque você não pode interromper a prestação jurisdicional na sua fase final, que é a mais importante, que é exatamente o de propiciar o resultado material da decisão judicial transitada em julgado. Professor, o Congresso também, o Congresso Nacional se reuniu na segunda-feira para votar aquele conjunto da cúpula do Senado, que é para propor a manutenção no pagamento daquelas verbas do orçamento secreto, né, sem o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, né, para tornar público todos os atos dos parlamentares, né. Como é que o senhor viu essa situação? Está certo isso, professor? É claro que não, Walter. O presidente Rodrigo Pacheco e o presidente da Câmara, Arthur Lira, baixaram uma resolução conjunta prevendo a disciplinação da distribuição dessa verba resultante da emenda do relator, de forma que, a partir de 2022, os nomes dos parlamentares beneficiados poderão aparecer em uma lista. Não é? Então, levaram essa resolução para a ministra Rosa Weber, tentando convencer para ela revogar a liminar para levantar a proibição de pagar aquelas verbas já distribuídas. Acontece que eles argumentaram que, em relação a 2021, não há possibilidade técnica de você indicar os nomes dos parlamentares favorecidos, no que foi contestado pela consultoria técnica do Senado Federal, que diz que sim, pode não só revelar os nomes dos parlamentares que receberam em 2021, como também aqueles que fizeram uso da emenda em 2020. Então, trata-se, na verdade, de um imbróglio, não é? Que o presidente Rodrigo Pacheco levou a ministra Rosa Weber para tentar frustrar o cumprimento da decisão. Não é? Agora, como os parlamentares estão dispostos a fazer prevalecer essa resolução, eu tenho a impressão que eles vão dar um jeito para cumprir a distribuição, independentemente da revelação dos nomes. Hipótese em que, no meu entender, estaria ocorrendo um crime de desobediência à ordem judicial, que é um crime capitulado no Código Penal. Professor, ontem à tarde, depois vamos dizer assim, de uma canseira de 4 meses, o André Mendonça, que agora é o ex-advogado-geral da União, conseguiu, né, ter os 47 votos, né,
apenas 6 a mais do mínimo necessário dos 30 senadores lá, e 30 que rejeitaram o seu nome. Mendonça é pastor da igreja, uma igreja presbiteriana em Brasília, né? E diz ali, né, que essa história toda do presidente Bolsonaro falando que ele queria um ministro do STF extremamente evangélico, né? O senhor sentiu isso no discurso dele, que ele vai levar essa característica para dentro do STF? Não, ele deixou bem claro na sua sabatina que, enquanto homem, na vida, ele segue a Bíblia. Agora, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai seguir o que está na Constituição. Esse negócio de bancada do Evangelho foi um instrumento de que se valeu o presidente Jair Bolsonaro para fortalecer a sua indicação perante os senadores, porque lá existem bastante senadores que comungam com essa religião, não é? Mas não vai haver, como disse o ministro Mendonça, né? Ele não vai fazer essa evangelização no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que causou espécie, Walter, foi o fato de o presidente Davi Alcolumbre ter segurado mais de 4 meses a indicação, causando prejuízo à nação, inclusive trazendo transtorno para o Supremo Tribunal Federal, que num processo criminal contra um ex-deputado deu um empate de 5-5. Então, resolvendo a questão de ordem, o ministro Luiz Fux, presidente da corte, disse que a tese que favorece o acusado no caso de HC não pode ser estendida para o caso de processo condenatório, né? E então isso daí ficou para ser desempatado após a posse do novo ministro, né? Mas esse quórum apertado de 47 e 32 significou um claro recado para o Planalto, no sentido de que, apesar da discricionariedade do seu presidente da República na indicação do ministro, ele deve, daqui para frente, agir de comum acordo com o Senado para que não se repita o episódio de quase ter o nome rejeitado. Professor, essa semana teve a situação da Anvisa, que identificou já aqui no Brasil, depois de ter passado pela África do Sul, né, pela América, a Ásia, a Europa, a Oceania, né, aquela variante da Covid, né, a Ômicron, né? E o que eu queria saber do senhor é o seguinte: já disse que tem mais de 3 casos aqui, na segunda já começou com 2, era um rapaz, aí um casal, agora já estão identificando mais de 5. Né? E fatalmente vai ir para o Brasil inteiro. Mas o que eu queria até saber do senhor é o seguinte: para o brasileiro sair daqui para outros países, é necessário o passaporte de vacinação, o que a gente não está exigindo na hora que chega alguém de lá de fora para cá. Como é fim de ano, está se aproximando o carnaval, a gente não sabe como vão ficar as coisas. O Brasil também não tinha que exigir esse passaporte para não virar rota daqueles negacionistas da vacina? O presidente Bolsonaro sempre foi contra o uso de máscara, contra passaporte de vacina, mas eu acho que, a essa altura, o Brasil tem que exigir reciprocidade. Se o brasileiro precisa de apresentar passaporte para entrar no país estrangeiro, eu acho que os estrangeiros, quando chegam aqui, têm que fazer a mesma coisa, têm que apresentar o passaporte de vacina, sem prejuízo da aplicação da resolução conjunta, que já existe, do senhor ministro-chefe da Casa Civil, do senhor ministro da Saúde e senhor ministro da Integração, no sentido de vetar a entrada de aeronaves procedente daqueles 5 países africanos onde surgiu a 4ª variante. Professor, falando em auxílio, essa semana saiu agora uma lei, né? Essa semana não, já saiu um tempo uma lei que é o auxílio gás, acho que é 14.237, né? A gente sabe que o brasileiro precisa de auxílio, está precisando de auxílio para tudo. Como é que o senhor vê? É bom a gente estar tendo todos esses benefícios? Essa questão do auxílio gás ajuda, junto com outros o tipo de auxílio, enfim, né? A gente só vive de esmola, professor. Auxílio, na verdade, ele torna tolerável a vida para várias pessoas beneficiadas.
Só que o Brasil tem a mania de combater os efeitos e não a causa, né? Então, o certo seria combater a causa que leva o preço do gás lá para o céu. Isso e a causa todo mundo sabe, mas ninguém quer mexer na causa, quer mexer no resultado, que dá mais ibope, né? Dá mais mídia. Só que essa decisão tem uma peculiaridade que causa espécie. Ele diz que dá preferência da destinação do auxílio gás para a dona de casa que tivesse sofrido um atentado doméstico. Não é? Uhum. Agora, o que isso daí tem que ver com necessidade de uso do gás? Então, independentemente de a mulher ter sofrido uma perseguição familiar, um atentado familiar, a necessidade do uso do gás é igual, né? Então, Hum. aí padece do vício do casuísmo, né? Professor, olha uma outra situação. Essa semana já saiu ali a eleição interna, né, da nomeação do João Dória ali como pré-candidato à presidência da República. A gente já teve também, no começo da semana passada, o final para o começo da semana, o juiz Sérgio Moro, que sai pelo Podemos, o João Dória pelo PSDB, e está avizinhando-se aí a questão do Lula sair também por uma outra via. O presidente Bolsonaro, depois de 2 anos, se filiou ao PL. Tá difícil de sair a terceira via para a gente poder escolher melhor? É difícil, a não ser que os candidatos da terceira via cheguem à conclusão que deve renunciar à sua candidatura a favor daquele que estiver liderando nas pesquisas eleitorais. E pelo que estou vendo, o juiz Sérgio Moro saiu na disparada. Eu tenho a impressão que está havendo uma espécie de solidariedade do povo brasileiro em torno do juiz Sérgio Moro, que dedicou a sua vida como juiz da Terceira Vara Criminal de Curitiba, fez todo o seu esforço para combater os malfeitores do país, levando às grades muitos deles. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, em recentes decisões, anulou duplamente essa condenação, primeira vez por incompetência do juiz da Terceira Vara de Curitiba, segunda vez por ter agido o juiz Sérgio Moro com parcialidade na condenação do ex-presidente Lula. Não é? Então, eu acho que essas decisões pesaram na pesquisa do juiz Sérgio Moro, que está se despontando como um candidato que vai possivelmente liderar a terceira via. Agora, é preciso que haja compreensão dos demais candidatos de terceira via que façam um esforço no sentido de viabilizar a candidatura daquilo que está despontando como um candidato provável, né, a ficar no segundo turno. Porque, senão, a luta do Sérgio Moro será desigual. Ele tem que lutar contra vários candidatos, ao passo que Lula e o presidente Bolsonaro só irão disputar entre eles, né? Professor, só para finalizar, não sei qual é a impressão que o senhor tem, mas a gente tem aqui um feriado que a gente terminou incorporando, que é o Black Friday, que é o feriado americano, depois do Dia de Ação de Graças, né? E a impressão que eu tenho, professor, que eu acho que nada é de um valor adequado, né? Eu não consegui comprar nada na Black Friday que justificasse o que a gente fala, que, nossa, está super barato, né? O senhor acha que é assim ou o brasileiro muda tudo? O brasileiro é incrível, né? Em tudo ele tem que levar vantagem. Em tudo ele quer lesar o próximo para se beneficiar. Se Black Friday, na verdade, está sendo, em grande parte, uma verdadeira Black Fraud, né? Porque você duplicar o preço de um produto, mercadoria, para depois dar um desconto de 50%, isso é uma propaganda enganosa, que é punido pelo Código Consumidor. Mas o código não tem o condão de transformar o desonesto em honesto. Então, essa prática condenável continua. Agora, alguns produtos, Walter, ele tem um frete mais caro
do que o valor do próprio material que você está comprando, né? Então, Uhum. Black Friday que é esse? Não tem Verdade. sentido, né? Nos outros países, Black Friday realmente traz vantagem generalizada para a população. Aqui não, algumas empresas realmente fazem vendas promocionais, mas os outros estão enganando a população, né? Professor, só para a gente encerrar aqui, que está passando hoje no Instagram, passa no Facebook, mas também passa na TV aberta. Como é que fica a questão das obras do senhor, né? Porque a gente está chegando no fim de ano, sempre tem lançamento e tal, né? E o senhor já está com alguma próxima aí que saiu do forno, que já vai estar aí despontando no mercado? Nesses quase 2 anos de isolamento, eu adiantei bastante. Eu publiquei uma obra nova, né, do sistema de direito constitucional e atualizei 5 outras obras novas, sendo que o CTN comentado bateu o recorde. Eu atualizei a 5ª edição em maio e em agosto eu tive que atualizar a 6ª edição. E já estou preparando a 7ª edição para janeiro. Agora, eu concluí a 4ª edição do Sistema Tributário na Constituição de 88. Saiu antes de ontem. Não tive tempo ainda para apanhar o exemplar e tirar uma foto, e não posso, portanto, exibir. Na próxima entrevista, certamente já estarei com o exemplar na mão. Professor, eu queria agradecer, esperando voltar a próxima semana. Sei que o senhor já está com compromisso, já que a gente teve algumas tentativas de entrar no Instagram, né? Mas na próxima entrevista a gente pode trazer a obra aqui. Inclusive teve na outra colocação lá, até se vai ter sorteio ou não, mas vamos ver. A gente pelo menos mostra a obra, né, professor? Ah, sim. Até a próxima, então, Walter. Até a próxima. Um abraço, professor. Até a Um próxima. abraço. Ah. Tchau, tchau.